Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive as verdades de Deus. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Glórias a Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados, o apóstolo João está falando nesse trecho que acabamos de ler dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos anticristos, pessoas que com a sua boca negam a Jesus. E adverte, amados, que eles nasceram dentre nós. A Bíblia dá especial destaque, meus amados, aos falsos profetas e falsos pregadores, com a intenção de nos prevenir contra os falsos ensinos, os enganos que existiam naquela época e que existem até hoje no mundo, cada dia com maior incidência, o que na verdade corresponde a infiltrações do mal na doutrina evangélica, o que não deveria acontecer. Os apóstolos Paulo e Pedro também fizeram menção a esse respeito. Vejamos um trecho da carta do apóstolo Pedro, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou no mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades
de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, não ficará impune aquele que está pregando contra a verdade de Deus. Meus amados, estamos vivendo dias difíceis, tempos difíceis. Mas isso não é particularidade do mundo atual. Os apóstolos e discípulos de Jesus já comentavam, como no trecho das cartas de João e Pedro que acabamos de ler, sobre a existência de falsos pastores, falsos profetas, falsos dogmas e heresias. Os crentes novos, ou não muito fortalecidos espiritualmente, começam a ficar confusos, não sabendo em quem acreditar, se nesse ou naquele. E em alguns casos terminam por não crer em nenhum. Generalizam o problema e se afastam das verdades de Deus. É preocupante o que se tem veiculado pela mídia atualmente, meus irmãos. Todos falam de fake news. Mas me parece que já é tempo de começarmos a falar também do fake gospel news. Tal a quantidade de heresias sendo disseminadas por pessoas que encobrem outros interesses que não a divulgação das verdades de Deus. Ou pessoas que, prematuros de conhecimento, falam do que não sabem, levando à confusão a mente das pessoas menos preparadas no Evangelho. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Meus amados, o povo evangélico identifica com muita facilidade as heresias da Igreja Romana, por exemplo, ou de outras culturas. Mas quem não estuda a Bíblia tem dificuldade em detectar as heresias que existem também no meio evangélico. Uma vez, ao publicar um artigo explicando através da Bíblia, porque tudo que nós publicamos é embasado na Bíblia. É tudo respaldado pela Bíblia, meus irmãos. Mas então, estava explicando a inutilidade do batismo nas águas. Uma pessoa desabafou comigo dizendo: eu não sei mais em quem acreditar. Uns dizem que é para se batizar, outros dizem que não é. Eu estou ficando confusa. Sim, meus irmãos, essa é a consequência do que os falsos pregadores estão fazendo, alguns por torpe ganância, para ganhar dinheiro do povo, tornando o evangelho em puro mercantilismo. Eles não estão preocupados com o povo, mas com seus próprios bolsos. E a única saída para o povo de Deus é realmente procurar conhecer a Bíblia na sua íntegra. É orar e pedir interpretação ao Senhor e seguir a orientação dele. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que são os da lei,
aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Meus amados, é impressionante a quantidade de copos d'água, lenços, mantos, óleo ungido, azeite e etc. que se observa na televisão. Essas coisas, meus amados, são rudimentos da doutrina. São práticas encerradas pela vinda de Jesus, que realizou o sacrifício único e nos ensinou a viver pela fé nele e na sua obra apenas. E não em objetos e amuletos, que são idolatrias, ou falsos deuses criados por mãos de homens e que para nada servem além de negar o sacrifício de Jesus. Meus amados, você já deve ter visto também na televisão uma chamada feita por uma mulher que entra nas nossas casas dizendo o seguinte: Cristo é uma mulher. Alguma coisa assim. Na verdade, nem me permiti ver o suficiente para memorizar. Meus amados, onde está isso na Bíblia? De onde saiu esse fundamento? Obviamente não é de Deus. A Bíblia fala, um menino nos nasceu. E ela aqui diz que Jesus é uma mulher. Eu não tenho nada contra mulheres. Eu não sou feminista, não sou machista, eu sou de Jesus. Naturalmente, meus amados, essa pessoa busca ganhar apoio das feministas. Mas não tem o consentimento de Deus, nem o apoio das pessoas conhecedoras da verdade de Deus. Eu não permito entrar essas heresias na minha casa. Nem o programa e nem mesmo a chamada. Eu mudo de canal, meus amados. Porque eu mantenho distância de falsos profetas e falsos pregadores. A minha casa, eles não transtornam. Também existe, meus amados, aqueles que se disfarçam de evangélico. Tem muita gente que está se disfarçando de evangélico, parece que virou moda ser evangélico, né? E saem pela cidade pichando muros, paredes, com mensagens mentirosas. Onde está escrito que Jesus vem em 2070? Me mostre isso na Bíblia. Além de que Jesus nunca nos ensinou a descumprir as leis vigentes. E pichação é crime. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figas dos abrolhos? Figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Meus amados, Deus já condenou à morte os falsos profetas e nos ensina como conhecer pelas suas obras aqueles que foram enviados por ele ou não. Não tenha, irmão, medo de se afastar ou de denunciar aqueles que estão
por interesses pessoais ou por alguma influência maligna, distorcendo as verdades de Deus. O fim deles já está determinado pelo Senhor. Esse profeta morrerá. Mas não está falando fisicamente apenas. Está falando espiritualmente. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Meus amados, o sentido do falso ensinamento é afastar as pessoas do caminho do Senhor. Muitas vezes, para andar no próprio caminho do falso profeta, ou mesmo para andar no caminho da perdição. Observe, meus amados, o cuidado que nós temos de sempre colocar abundância de respaldo bíblico para tudo que apresentamos, para dar autenticidade a todos os conceitos que aqui defendemos e ensinamos. É fundamental verificar se a palavra pregada está em conformidade com a palavra de Deus. Se não estiver, meus amados, descartem. Não aproveitem, joguem fora. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Meus amados, olha o perigo. Que tema sério esse, meus amados. Quem compactua com os falsos ensinadores, os está apoiando e vai ser julgado por coparticipação nas suas más obras. É preciso estar firme na leitura bíblica, na congregação e na oração, pedindo sempre ao Senhor discernimento, sabedoria, para não cair nas armadilhas dos falsos dogmas e heresias. Jesus nos ensinou que os falsos profetas farão grandes sinais e prodígios para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Marcos, capítulo 13, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Glórias a Deus. Jesus advertindo, Jesus falando. E não nos esqueçamos, meus amados, de que precisamos viver pela graça de Jesus, pela fé nele, que é a única forma existente para a nossa salvação. Deixemos de lado os rudimentos da lei de Moisés e as doutrinas estranhas, que de nada aproveitaram aos que a elas se entregaram no passado. Aceitemos a simplicidade do Evangelho da Graça. Vivamos pela fé em Jesus e nada mais. Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos
dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Meus amados, os falsos pastores, falsos profetas, dogmas e heresias são um sinal claro do final dos tempos. Como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Aprendamos nós também com eles e intensifiquemos a nossa fidelidade para com o Senhor e o uso da nossa fé nele. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Meus amados, observe que o apóstolo Paulo classifica como espíritos enganadores e doutrina de demônios os que vivem falando mentiras e proibindo o casamento, ou seja, o celibato, e os alimentos que Deus criou para o nosso deleite, como, por exemplo, a proibição de comer carne na Semana Santa. Procure, meu amado, no nosso canal, que nós temos uma ministração específica sobre esse assunto. Procure e você vai se surpreender. Meus amados, e para concluir, o apóstolo Paulo orienta aos Tessalonicenses, e a nós, por conseguinte, de que não devemos descartar todas as profecias como sendo falsas, porque nem todas o são. Existem também as boas profecias, aquelas que realmente provêm de Deus e que são direcionadas a nós, a mim e a você. Mas ele nos revela o grande segredo, meus amados. Olha, examinai tudo. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Glórias a Deus. É assim, meus amados. Precisamos examinar tudo para reter somente o que é bom, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Confiemos no Senhor. O seu Espírito Santo nos orienta a separar, meus amados, o joio do trigo, as verdades das mentiras. Confiemos, meus amados. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.